Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como habitualmente, vamos reunir-nos em família para, nos próximos minutos, nos dedicarmos à análise e ao estudo dos ensinamentos de Jesus. Como habitualmente, para prepararmos o nosso ambiente, para abstrairmos a nossa mente daquilo que são os problemas do dia a dia e para nos prepararmos para este Evangelho, vamos escutar uma canção. Página 53. Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor. E quem crê, por favor, não disfarce a esperança que tem. Quem não crê tem a minha amizade e respeito também. Eu, porém, acredito em Jesus, a quem chamo Senhor. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Neste mundo que faz da matéria seu Deus e seu fim. Quem tem fé, por favor, não se omita fingindo não ter. Quem não tem, por favor, nunca deixa a matéria vencer. Eu, porém, acredito que o reino de Deus vive aqui. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Quando eu vejo que existe no mundo esta falta de paz, os cristãos com vergonha de ser como Cristo pediu, tanta gente buscando a verdade em caminhos sem Deus, vou gritando com todas as forças que sou capaz. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Senhor Jesus, obrigado por mais uma oportunidade que nos destes de estar reunidos para compreender e estudar a Tua mensagem, Senhor. Obrigado por tudo quanto nos tens dado, por todas as oportunidades que nos dás. Te pedimos, Senhor, aos nossos guias, aos nossos protetores, que nos iluminem as nossas mentes para podermos compreender e entender melhor os Teus ensinamentos, Senhor, para pôr em prática na nossa vida. Também Te pedimos, Senhor, por todos os lares onde há tanto sofrimento e tanta dor. Ilumina-os a todos, envolve-os a todos, Senhor. Pedimos à espiritualidade maior, os Teus mensageiros, que ilumine, que envolvam o nosso, que ajudem no nosso Evangelho desta noite. Sejamos todos ajudados, Senhor, que assim seja.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Destino da Terra, Causas das Misérias Humanas, itens 6 e 7. Admiramo-nos de encontrar sobre a Terra tanta maldade e tão más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e concluímos que a espécie humana é uma coisa triste. Esse julgamento provém do ponto de vista acanhado em que se colocam e que dá uma falsa ideia do conjunto. Devemos considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas uma pequena fração dela. Na verdade, a espécie humana é composta por todos os seres dotados da razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra junto da população desses mundos? Muito menos do que a de uma grande aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem com que nos admiremos, desde que se leve em conta o destino da Terra e a natureza dos que a habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia bem falsa, se o julgássemos pela população dos quarteirões ínfimos e sórdidos. Num hospital só se vêem doentes ou aleijados. Numa penitenciária vêem-se todas as imoralidades, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um país débil, porque é simultaneamente tudo isso. E compreenderemos porque as aflições se sobrepõem aos gozos. Porque não se enviam para o hospital as pessoas saudáveis, nem para as casas de correção aqueles que nada fizeram de mal. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de deleite. Ora, do mesmo modo que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como quando se sai do hospital só quando se está curado, e da prisão quando se cumpriu a pena. O homem deixa a terra para mundos mais felizes, depois de estar curado das suas enfermidades morais. A mensagem de hoje, do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Prisão. Quantas vezes o mistério da morte te apoquentou? Quantas vezes te assaltou a dúvida e assalta ainda sobre essa verdade que Jesus trouxe como consolo, matando a morte e afirmando a vida em abundância? Toma a morte como libertação. O exercício da razão, na marcha bionívoca do pensamento, pode fazer-te refletir sobre a condição de liberdade do espírito, enquanto criação divina para evolução e aperfeiçoamento contínuos. Tal como o veículo fechado que te impede os movimentos, o corpo não passa disso mesmo. O veículo que ocupas e que, embora te permita movimentar-te, dele não te permite sair sem chegar o tempo. Nesse contexto, porque privado de liberdade, o corpo é uma prisão, onde precisas de corrigir as distonias do amor que fizeram parte da tua vida. Nascer, pois, é a entrada na prisão corretiva. Morrer poderá ser libertação, se aproveitares as oportunidades de te aperfeiçoares. A cada momento de dor, responde com trabalho edificante no amor, para que mereças voltar ao corpo, noutra oportunidade, não como prisioneiro, mas como auxiliador da libertação dos outros. E, se puderes, começa desde hoje a caminhada que te cabe fazer. Podemos ir dizendo agora, e desde que começámos a analisar melhor aquilo que são os ensinamentos do Evangelho, particularmente os esclarecimentos que nos têm vindo a ser dados pelos Espíritos de Jesus, da sua falange,
estamos felizes por compreendermos, dizíamos, que de facto a nossa mente se abriu de uma outra forma para o entendimento da vida. Pensávamos, como muita gente pensa, que a vida se resumia àquilo que é o corpo e a vivência no corpo. Pensávamos, conforme, de alguma maneira, o nosso entendimento nos trazia à baila aquilo que seriam as nossas capacidades de interiorizar. Nunca tínhamos tido acesso a informações esclarecedoras como aquelas que felizmente o Espiritismo nos traz. Bem-hajam todos esses nossos irmãos que nos têm trazido para a nossa ribalta, para o nosso conhecimento, todas as informações que vamos escolhendo. Porque sabemos que somos eternos, porque sabemos que tudo continua, porque sabemos que o mundo Terra não é este pequenino globo que, servindo-nos de escola, nos limita o nosso voar, o nosso caminhar pelo mundo eterno do Espírito. É uma felicidade enorme todos aqueles que, como nós, vamos conhecendo e aprendendo. E é um incentivo que temos, porque é a nossa obrigação abrir também a mente àqueles que ainda têm dúvidas ou ainda sofrem as agruras do desconhecimento, as angústias de não terem respostas concretas para as grandes dificuldades que atravessam. O tempo que passamos é um desafio perante aquilo que são as calamidades que observamos. Calamidades que o homem infeliz, por desconhecer, por ser ignorante, por ser, desculpem o termo, teimoso, continua a querer evidenciar que o querer em termos de mando, em termos de poder, em termos de ambição, é superior àquilo que é a bondade divina. Deus, sendo amor, como Jesus nos explica, não teria certamente colocado na terra o sofrimento como nós estamos a ver. Então é possível que tenhamos condições para perceber que não é Deus que tem essa culpa, mas sim nós, que estamos naquela fase ainda de desconhecermos as realidades do Espírito. Somos espíritos ou somos almas, como nos dizem os espíritos, porque estamos no corpo. Então é bom que os outros, nossos irmãos, que continuam trabalhando naquilo que são as suas buscas, que os levam muitas das vezes a atitudes irrefletidas como aquelas que esta sociedade de agora nos vai mostrando nos canais televisivos, onde a solidão, a morte, o morticínio, o assassinato, as bombas, o afastamento daquilo que é a mais pura necessidade de realização em termos de caridade, de fraternidade, de solidariedade, que os nossos pensamentos possam introduzir-se naquilo que são as nossas orações diárias, por forma a que levemos até esses nossos irmãos um pouco de esclarecimento através das nossas orações. Que Jesus, o nosso governador, nos incite e nos incentive cada vez mais a sermos fraternos, solidários, como Ele nos pede. Que a sua paz venha até nós e que nós possamos, aqui junto à Terra, junto a este pequenino mundo onde estamos, neste universo que desconhecemos, possamos ajudar esses irmãos ainda tão infelizes naquilo que são os seus pensamentos e atitudes. Que a paz do Senhor continue sempre conosco. Eu queria começar por analisar esta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente na parte final do item 7, quando os Espíritos nos dizem que nem toda a humanidade está sobre a Terra e que quando se sai de um hospital é apenas quando se está curado e da prisão quando se cumpre a pena. E que o homem deixa a Terra para mundos mais felizes depois de estar curado nas suas enfermidades morais. Esta explicação que nos é dada aqui numa forma muito sintetizada vem-nos mostrar, conforme temos vindo a analisar neste capítulo, que os mundos são todos habitados
e que existe uma escala evolutiva para classificar esses mundos consoante aquilo que é o nível evolutivo dos seus habitantes, dos espíritos que os habitam. E a Terra, naturalmente, faz parte do universo e, portanto, é uma dessas moradas. E os espíritos que habitam a Terra, que podemos designar de humanidade, apenas pensando nestes que estamos aqui ligados a este planeta, nem todos estamos no plano físico, nem todos estamos encarnados neste momento. O que significa que, para além daqueles que aqui estamos, no corpo, mergulhados no corpo, existem muitos outros espíritos no mundo espiritual, próximo da Terra, que estão vinculados a este planeta e à sua evolução. E nós vamos perceber que os mundos vão evoluindo, como tudo o que é a obra da criação de Deus evolui, porque a lei do progresso se aplica a todas as coisas que Deus criou. Então nós, espíritos, também estamos em evolução. Começámos num mundo primitivo, onde encarnámos pelas primeiras vezes, e estamos agora no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. E, portanto, como o nome indica, provas e expiações, tem naturalmente associada a estas misérias que esta leitura aqui reporta. Os sofrimentos, as dores por que passamos, as vicissitudes, todos esses problemas. E diz-nos aqui que nós podemos entender o planeta Terra simultaneamente como um hospital, como uma penitenciária, como um mundo ainda débil, onde nós vimos para nos libertarmos desses erros. Porque, não é? Só vai para o hospital quem está doente, só vai para a penitenciária quem precisa de se corrigir. Então, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, permite-nos a nós, espíritos ainda no início da caminhada, com muitos erros, com muitas faltas, que possamos, reencarnação após reencarnação, aprender, modificarmos-nos e, portanto, curarmos-nos e, portanto, cumprirmos as nossas penas. Mas a Terra não vai ser sempre um mundo de expiação e de provas. A Terra vai evoluir naturalmente, como todos nós. E nesta parte final deste comentário, nós vemos que aqueles que já atingiram um determinado nível de evolução não mais ficam vinculados à Terra e prosseguem para outros mundos numa escala evolutiva maior. Nos tempos que nós atravessamos neste momento, tempos de muito sofrimento, porque ele entra-nos pela casa dentro, por todos os meios de informação e de comunicação que nós conhecemos, 2 anos de pandemia, agora 1 mês quase de guerra na Europa, guerras outras que existem espalhadas por outros países no mundo, e portanto nós ainda compreendemos que o ser humano, que a humanidade, que muitos dos espíritos que aqui habitam, ainda somos muito imperfeitos. Ainda necessitamos de modificarmos-nos, ainda necessitamos de aprender, de nos corrigir. E estas guerras, estas pandemias, tudo isto que nos acontece é para que nós possamos, por um lado, libertarmos, resgatarmos aquilo que foram as nossas faltas, mas, por outro lado, aprendermos a transformarmos a nossa vida para melhor, para seres mais bondosos, mais caridosos, mais fraternos. E a proposta de Jesus, o Evangelho de Jesus, é esse roteiro que nos diz como nós devemos agir, como nós devemos pensar, como é que nós nos devemos comportar para efetivamente podermos alçar mundos mais felizes, podermos libertar-nos
destes sofrimentos e destas provas. Na segunda leitura, que se intitulava Prisão, nós vemos que o corpo é uma prisão para o espírito. O espírito, quando não está no plano físico e se encontra na erraticidade, portanto, no plano espiritual, aguardando uma nova oportunidade para nascer de novo, para mergulhar outra vez no corpo, ele encontra-se muito mais liberto nas suas ações, nas suas percepções, naquilo que são, ao fim e ao cabo, as faculdades do espírito. Mas, porque a evolução faz-se naturalmente através do nascer de novo, como Jesus nos ensinou, nós temos que mergulhar no corpo. E ao mergulharmos no corpo, esquecemos-nos de muitas das coisas que nós prometemos, que nós decidimos que vínhamos como propósito modificar na nossa vida, resgatar, saldar, e a matéria, o corpo físico, limita-nos aquilo que são as faculdades do espírito. E, portanto, é como se fosse uma prisão, porque nos limita a nossa ação. No entanto, como prisão, é uma bênção, porque é a oportunidade que nós temos de provarmos que somos diferentes. Portanto, nós não podemos fazer um juízo daquilo que é o planeta Terra apenas olhando para as misérias, para o sofrimento, para a violência, para as guerras. É esse outro ensinamento que esta leitura nos traz. Nós, normalmente, tomamos muitas das vezes uma parte daquilo que nós percepcionamos e assumimos que, ou generalizamos que tudo é assim, que todos se comportam dessa maneira. Mas não. Nestes momentos difíceis nós vemos muita fraternidade, muita solidariedade, muitas pessoas doando, ajudando aqueles que neste momento estão a passar pelos horrores de uma guerra, deslocando-se dos seus países, para indo para próximo dos países onde agora o conflito se decorre, procurando ajudar, procurando minimizar o sofrimento dessas pessoas, acolhê-las. E, portanto, nem tudo o que nós muitas das vezes tomamos como negativo é a verdade, podemos generalizar. Então, nós temos também, nesta humanidade que habita a Terra, que está ligada ao planeta Terra, espíritos mais evoluídos, espíritos que nos devem servir de exemplo, espíritos que mergulham no corpo com missão de nos ajudar a seguir pelo caminho correto, para que sejam exemplos para nós de conduta, de comportamento, de pensamento. Então devemos procurar olhar a esses exemplos, olhar a essas práticas, que são aquilo que Jesus nos ensinou, a verdadeira prática cristã, e fazer com que elas se multipliquem, com que nós possamos, a cada dia que passa, sermos mais a fazer o bem, a anular o mal, o sofrimento e a consolar todos aqueles que sofrem. Te queremos agora agradecer, Senhor, estes momentos tão importantes para as nossas vidas, estes esclarecimentos, por estes momentos, Senhor, de oração, porque nos disseste, onde estivessem 2 ou 3, tu lá estarias. Então queremos te agradecer e a companhia dos teus mensageiros amigos que vêm até nós neste Evangelho e em todos os Evangelhos do lar, quando oramos, Senhor, em teu nome. Te queremos agradecer todos os ensinamentos, tudo quanto nos dais. Te queremos pedir, Divino Amigo e Mestre, Senhor Jesus, ajuda-nos a nós, a quem nos escuta, a entendermos, e todas as outras religiões também, a discernirem os teus ensinamentos, a colocarmos, Senhor, no nosso dia-a-dia, na nossa prática, termos atenção
da forma como pensamos, da forma como sentimos, como agimos. Porque tudo isso, Senhor, nós movimentamos à nossa volta, para quem pensamos mal ou bem. Ajuda-nos a encher os nossos corações, todos nós, de amor, desse amor que nos pedis, para nos amarmos a todos como irmãos que somos e não sermos egoístas, Senhor, não sermos orgulhosos, porque só pensamos em nós, só pensamos na nossa família e o resto não importa. Vem a pandemia, agora as guerras e não paramos para pensar que aqui é apenas uma passagem que todos temos, certo, a morte física. E vamos partir para a nossa vida real, a vida eterna, como espíritos que somos, criados com todo o amor por Deus nosso Pai. E esquecemos que somos, de facto, todos uma família universal e que devemos ser sirineus uns aos outros, ajudarmos-nos uns aos outros, sermos fraternos, praticar a caridade, porque sem ela não há salvação. Não interessa a que religião pertencemos, a que partido somos, de que nacionalidade somos, que todos nós passemos a ver um irmão, uma irmã que sofre, que pode ter mais dificuldades que nós, que pode tantas vezes só querer desabafar e dar-nos um abraço quando não tivermos palavras. Pôr o amor, Senhor, em movimento, para assim contribuirmos unidos. Somos realmente um ideal. E unidos nós conseguimos atenuar a maldade no mundo porque vamos ajudando à sua transformação e não desculparmos sempre o mundo é assim, toda a gente é má. Olhemos para nós, não critiquemos os outros. Também isso é caridade. E temos que a praticar porque todos nós precisamos também da compreensão, da indulgência dos nossos irmãos de caminhada, de familiares e amigos. Então ajuda-nos, Senhor, neste mundo que é tanta dor e tanto sofrimento, a unirmos, a orarmos em conjunto, na família, com os amigos, pela paz do mundo, orarmos à Nossa Senhora, Mãe de todas as dores, Mãe de todas nós, sofredores que somos, para que ajude na paz do mundo, mas não só na guerra de armas, Senhor, noutras guerras que também existem, de irmãos que também pensam o seu egoísmo, o seu orgulho, da ganância, de assambarcar os bens essenciais, de vender as coisas mais caras e têm-as e guardam-as para poderem ter maior lucro, que deixem esse egoísmo, porque nós não levamos absolutamente nada quando partimos. Levamos apenas aquilo que ninguém nos pode tirar, o que fizemos de bem e o que fizemos de mal. E só fazendo bem aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós, nós estamos fazendo a caridade e o fazemos e demonstramos assim o amor a Jesus e a Deus nosso Pai. Ajuda-nos, Senhor, abençoa toda a humanidade, abençoa todas as pessoas de bem que andam na ajuda ao próximo, protege-os, fortalece-os, Senhor, e àqueles que estão a sofrer, dá-lhes mais fé, mais confiança no futuro, mais serenidade, mais alívio das suas dores, mais esperança, porque tudo passará e dias melhores estão reservados a este mundo terra, mundo com mais paz, mundo dos mansos e dos pacíficos, como nos disseste, Senhor, que a tua paz fique conosco e o teu amor entre nos corações de toda a humanidade sofredora, Senhor, e de todos os outros misericórdia, porque estão a ser a causa dos escândalos e estão criando tantas dores, tantos sofrimentos, Senhor, mas eles não sabem, não te conhecem. Misericórdia também para eles, porque também eles são nossos irmãos, Senhor. Que assim seja. Página 43.
presença consoladora. Santa Isabel, ó irmã, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas. Está Santa Leonora, alma portuguesa, vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, bondosa amiga, que tu além delas por nós, vem em socorro destes pobres pecadores. Com tua força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, da Assis distante, São Francisco elegeste como teu guia, teu modelo, tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. E estamos a chegar então ao fim deste nosso Evangelho no Lar. É a altura agora para bebermos a água que colocamos no início do nosso Evangelho, para que a espiritualidade a fluidificasse, a magnetizasse, a fim de que também ela nos possa ser útil para o nosso corpo físico. Lembramos que amanhã, por volta das 20 horas, teremos a nossa palestra da associação e na sexta-feira, novamente às 20 horas, a nossa palestra pública. Despedimos-nos então, desejando a todos muita paz, que Jesus nos abençoe e nos ajude nesta nossa caminhada, nesta nossa vida.